Graça e paz, irmãos. Enquanto os irmãos estão chegando, nós estamos nos preparando para o nosso culto dessa noite, onde Deus deseja falar conosco. Mais uma vez, Deus quer revelar-se a nós. E é importante nós estarmos atentos ao que Ele quer falar conosco nessa noite. Então você tem um tempinho para você se preparar, entrar na presença do Senhor. Pega aí sua Bíblia, nós vamos orar, nós vamos louvar a Deus com a palavra, nós vamos glorificar o Senhor através de ouvir a palavra dEle e aprender da palavra dEle. É precioso, é muito precioso nós aprendermos da palavra do Senhor. Cada dia é um dia preparado para a gente aprender um pouco mais, para todos nós aprendermos. Então você que está chegando, convida alguém para estar conosco. Essa é uma noite onde nós vamos orar pelos irmãos, as necessidades. Coloca aí também nos comentários a sua necessidade. É importante nós sabermos. Deus tem algo para todos nós e está disponível para nós. Então, nós estamos nos preparando aí para iniciar. Enquanto isso, aquieta o seu coração, sabe? Se deleita na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por esse dia tão maravilhoso. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado por aqueles que vão poder assistir, ouvir. Obrigado pela internet, Senhor. Obrigado, Senhor. Muita gratidão no meu coração, porque nesse dia o Senhor se revelou nos detalhes. O Senhor tem falado conosco nos detalhes. E por isso nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. É um culto de oração, onde nós vamos orar. Nós vamos também ouvir a Tua palavra. Pai, entramos na Tua presença, Senhor, deixando tudo para fora que atrapalha a nossa comunhão contigo. Deixando de lado, Senhor, os afazeres. Paramos um momento agora para poder Te ouvir, para poder estar contigo mais ainda. Oh Deus, obrigado, Pai, porque nós temos essa oportunidade. Eu Te agradeço, Pai, pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos. Ah, Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus forte, um Deus maravilhoso. Um Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Um Deus que tem sido o Deus do extraordinário em cada momento da nossa vida, Deus. E por isso eu sou grato, Pai. Sou grato pela minha família. Sou grato pela igreja Rio de Vida, pelas outras igrejas amigas, Senhor, pelos meus amigos, companheiros. Sou grato, Senhor, pela minha fragilidade. E assim eu declaro minha total dependência no Senhor, Pai. Sou grato a Ti, Senhor. Oh, Deus, sou muito grato, Senhor. O Senhor é o Deus que transforma o caos em maravilhas. O Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades. O Senhor é um Deus que não deixa faltar nada, 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 nada. E muitas vezes, Senhor, eu não consigo enxergar isso. Me perdoa, Pai.
Eu entro na tua presença nessa noite, pedindo perdão, Pai, porque eu quero ser muito mais sensível na tua presença, Senhor. Me perdoa, Deus. Me perdoa, Senhor. Te agradeço de todo o meu coração, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelo trabalho, pelo sustento. Obrigado porque é o Senhor que nos dá o sustento. O Senhor que proporcionou o trabalho. O Senhor que tem controle sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado pela cidade de Jundiaí. Obrigado, Senhor, pelos governantes da cidade. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um deles, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que tem sido feito no meio da nossa cidade, Pai. Te agradeço, Senhor. Senhor, coloco diante de Ti também a vida daqueles que, porventura, estão passando momentos difíceis, Pai. Nós mencionamos aqui o missionário Josimar, que testou positivo com o Covid, Pai. A nossa irmã Consuelo também, que testou positivo com Covid. Oh Deus, aquela irmã também, amiga da dona Elvira, que também testou positivo com Covid. Pai, em nome de Jesus Cristo, entre com providência na vida dessas pessoas, Pai. Nós cremos que o Senhor é Deus que cura, que transforma, que faz milagres, Pai. Nós cremos que o Senhor é soberano, mesmo que nós não entendemos algumas coisas que passamos, nós nunca deixamos de crer que o Senhor é soberano sobre toda e qualquer situação, Pai. Apresento esses irmãos diante de Ti, apresento a Bia, Senhor, que tem tido dores de cabeça, ainda não sabe exatamente o que é. Pai, continua cuidando da Bia. Senhor, fortalece ela, Pai. Fortalece os pais, Senhor. Oh Deus, como é bom também receber mensagem. Hoje a Bia mandou uma mensagem falando do desejo de estar na Tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida dessa criança, que nos encoraja mais e mais, Senhor. Apresento também a vida da minha cunhada, Senhora Patrícia, Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe o que ela está passando, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor está no controle de tudo. E eu quero colocar diante de Ti a vida da Patrícia, do meu irmão Eduardo, que eles estejam confiantes do Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Te amo, Deus. Te agradeço, Senhor, pelo bebê que está chegando, meu netinho, minha netinha, Senhor. Te agradeço, Pai, por tudo, pela saúde que tenho, Senhor. E que nessa noite nós possamos estar juntos com os irmãos, Pai, aprendendo mais ainda da Tua palavra. Senhor, que em nossa conversa aqui, Senhor, nós possamos encorajar uns aos outros a permanecer firmes no Senhor. Obrigado, Senhor, por cada mensagem que chega nos encorajando a continuar, Deus. Somos gratos, Pai, por tudo. Verdadeiramente somos gratos, Pai. Obrigado, Senhor, que hoje é aniversário da Gisele, Senhor. Cuida dela, Senhor. Do Rodrigo, das gêmeas, Pai. Cuida de toda essa família também, Pai. Em todo o tempo, Senhor. Te adoramos, Senhor. Bendizemos o Teu nome. E declaramos, Pai, a nossa pequenez. Sem Ti nada somos, nada podemos, Senhor. Nada, 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 nada. Somente o Senhor na nossa vida. Dessa maneira, Senhor, entregamos, Pai, tudo que vamos fazer nesse momento, tudo que vamos declarar nesse momento, que seja da Tua parte e não a nossa. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Te agradeço de todo o coração.
Que meus irmãos que estão aqui já, aqueles que vão chegar, aqueles que vão vir depois, todos sejamos tocados pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Vamos iniciar nessa noite nosso momento de ouvir a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus. Nós estamos desfrutando aí do aprendizado do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24. Amém? Se você está com a sua Bíblia aberta, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Aleluia. Se você tem pedidos de oração, você pode colocar aí também, né, nos nossos comentários. Eu acabei de ligar aqui para a gente ouvir os comentários, aliás, para a gente ler os comentários. A paz aos irmãos que chegaram, eu vi aí a Isa, a Yara, né, os irmãos, a Edna está com a gente também. Glória a Deus pela sua vida. E que você possa ter em mente que Deus continua falando conosco em todo o tempo. Amém? Mateus capítulo 24. Nós estamos encerrando nessa noite uma série de mensagens de 3. Amém? Inclusive, se você está ouvindo bem aí, por favor, dá um parecer para mim aí nos comentários se o áudio está bom. Tá? Então, nós estamos numa série de mensagens falando sobre perseverar até o fim. É esse o texto que nós estamos destrinchando. Aliás, esse é o tema que nós estamos destrinchando. Perseverar até o fim. Mateus capítulo 24, versículo 13. Obrigado, Yara. Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Paz, Márcio, que chegou também. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos a certeza que o Senhor tem nos chamado à perseverança constante. Então, que essa palavra seja um norte para nós. Nós temos visto que muitas pessoas deixam de perseverar. Perseverar é não desistir. Perseverar na palavra de Deus significa não desistir da fé em tempos de aflições. E nós normalmente passamos por tempos de aflições. Então, não perseverar é o que tem acontecido muito. Esse não perseverar, eu coloquei a palavra como uma apostasia. Porque a apostasia é o afastamento, é o abandono de tudo que a fé cristã tem. Porque se nós não conseguimos permanecer firmes na fé cristã, nós estamos abandonando a fé cristã. Então, a palavra é uma palavra de encorajamento para as nossas vidas. Nós vimos na primeira semana sobre essa questão da perseverança. Eu falei sobre 3 pilares que sustentam a perseverança, porque a perseverança por si só ela não acontece sozinha. Ela precisa desses pilares. E o primeiro pilar que eu falei foi a doutrina da palavra, ou o ensino da palavra. Então, a doutrina da palavra é um dos pilares que sustenta a perseverança. Quanto mais você ouve a palavra, mais você persevera. Mas o inverso também é verdadeiro. Quanto menos você ouve da palavra,
menos você persevera. Como nós temos deixado de ouvir a palavra para ouvir outras coisas. Então nós não perseveramos e deixamos, então, nos afastamos da presença do maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, o Deus forte, aquele que cuida de nós sempre, o nosso protetor duplo. Ele nunca deixa a nossa vida. Nós é que infelizmente nos afastamos dele. O segundo pilar que eu coloquei, que eu creio que sustenta a perseverança, se o primeiro é a palavra de Deus, o segundo é a unidade do corpo de Cristo. Quer dizer, estarmos juntos, unidos. A palavra de Deus diz que na igreja de Atos, na igreja do Novo Testamento, eles tinham tudo em comum. E ali aconteciam muitas coisas. Eles perseveravam na oração, perseveravam na reunião, no partir do pão, na comunhão dos santos. Então, quer dizer, a unidade da igreja é um dos pilares que faz com que a gente persevere. Quanto mais nós estamos afastados, ou quanto mais nós deixamos ficar distantes por motivos humanos, nós não perseveramos. Perceba que muitas pessoas deixam de estar na igreja por situações que acontecem uns com os outros. Normalmente é assim. Então, não perseveramos. E aí nos afastamos, acontece a apostasia na nossa vida. É forte demais, né? Suportar um ao outro quer dizer estar junto, ser suporte para o seu irmão. Nesses dias que nós estamos de isolamento, o que mais nós precisamos hoje é de um amigo, uma pessoa, um companheiro, um irmão que faz uma ligação para você, que te manda uma mensagem, que liga para você. Hoje mesmo, agora à tarde, aqui eu recebi a ligação do Lucas, que está trabalhando no litoral, e aí ele me ligou da praia junto com o Pedro, e aí mostrando as maravilhas de Deus naquele lugar. Encorajou a minha vida. Ele pensou em mim. Ele falou: gostaria que você estivesse aqui. Eu quero ver você ainda um dia aqui. Ele ainda falou, né? Olha que gostoso. Então, quer dizer, ele está lá trabalhando, mas ao mesmo tempo está pensando em me abençoar. Isso é bom demais, né? É gostoso demais. Amém? Isso mesmo, como a Yara colocou, a comunhão aperfeiçoa, fortalece. E também o isolamento não fortalece, não nos aperfeiçoa. Aliás, nos deixa estagnado e nos afasta do que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, terceiro pilar para nós encerrarmos nessa noite, essa palavra de perseverança, perseverar até o fim. O terceiro pilar que eu destaquei aqui é o que nós temos feito todas as quintas-feiras. Aliás, é o que nós fazemos sempre, desde que a igreja se tornou igreja, local de reunião, lar de esperança, ponto de pregação. É o pilar da oração. Veja que eu iniciei esse culto dessa noite orando aqui, clamando a Deus, um período de oração. A oração é eu me aproximando de Deus. É como eu me aproximo de Deus. O Salmo de número 4, versículo de número 3, diz que o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Olha que maravilha. Então, o que faz nós perseverarmos, o último pilar dessa série de hoje, é a oração.
Então, quanto tempo você investe na oração? Eu tenho recebido mensagens de irmãos que estão orando por mim na madrugada. Glória a Deus! Domingo até falei isso na igreja. Eu sinto como se o irmão tivesse ao meu lado, orando, intercedendo, guerreando aquela batalha espiritual pela minha vida. E eu oro por vocês também. E nós juntos, nós podemos fazer muitas coisas. Imagina, se nós exercitarmos um momento de oração constante, uns pelos outros, nós estamos fortalecendo uns aos outros mais e mais e mais e mais. Amém? Deus quer que nós oremos. Por isso que Ele diz para nós orarmos continuamente através da sua palavra. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo está ensinando os irmãos de Tessalônica e está falando, orem continuamente. Então, quer dizer, não dá para parar de orar, não dá para baixar a guarda. Outra vez, Paulo ensinando agora a igreja de Efésios, lá na igreja de Éfeso, melhor dizendo, em Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz para a gente perseverar na oração. Então, olha, Paulo está dizendo aos irmãos de Tessalônica a orar continuamente. Depois ele vai para outra cidade e fala, ó, continua, persevera na oração, não para. Por quê? Porque a oração faz a gente perseverar até o fim, porque ao fim nós queremos encontrar com o nosso Deus que está no céu. Amém? Glória a Deus por isso. Por que nós devemos, muitas pessoas perguntam, né? Por que nós devemos orar? Por quê? Se Deus sabe. Deus conhece o nosso pensamento. Deus sabe exatamente o que está na nossa mente. Por que Ele fala para nós orar? Porque a palavra ensina para nós orarmos continuamente, para nós não desistirmos, para nós não pararmos. Por quê? Porque a oração nos ajuda a ficar mais próximos de Deus. A oração nos ajuda a ficar mais próximo de Deus. Amém? A oração nos ajuda a ficar mais próximo. Você quer estar mais próximo de Deus? Eu também. Eu quero ler mais um texto com vocês. Olha, vamos lá, João, capítulo 14. João 14. João 14, versículo 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. No 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Mas é forte demais, irmãos. Então nós oramos não só para Deus realizar, mas nós oramos para que nós estejamos mais forte, mais próximo, melhor dizendo. Por quê? Porque Deus ele responde de acordo com a vontade dele. Vamos ver esse texto? João, 1 João, vai lá no finzinho da sua Bíblia. 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João 5, 14. Vamos lá. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. De que maneira nós aproximamos de Deus? A oração é uma das maneiras. Então, quanto mais eu oro, não é quantidade, tá? É continuidade, é perseverança, é continuamente. Então, eu me aproximo de Deus. E se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Aleluia! Então eu oro para me aproximar mais de Deus, para eu poder pedir de acordo com a vontade dEle, e não a minha. Como é que eu sei a vontade de alguém? Só se eu andar próximo dessa pessoa. Então, por exemplo, você está aqui, está me ouvindo, o Narciso está me ouvindo. Aí o Narciso quer me convidar para almoçar.
Aí ele vai falar, pastor, vamos almoçar? Aí eu vou almoçar com ele. Aí nós pegamos um hábito de almoçar toda semana. Pelo menos uma vez por semana nós vamos almoçar juntos. Quando nós fizermos isso um bom período, eu vou conhecer muito do que ele gosta, do paladar dele, e ele vai conhecer do meu paladar. Então ele vai conhecer minhas vontades. Olha que maravilha. Então quanto mais eu me aproximo de Deus, eu conheço a vontade de Deus. Quanto menos eu estou na presença do Senhor, menos eu conheço da vontade dele. Então, amados irmãos, Deus está pronto sempre para responder a oração de todos nós. Aliás, poderíamos fazer uma enquete aqui, né? Na sua opinião, Deus responde todas as orações? Sim ou não? Pensa um pouquinho. Se Deus está falando para nós orarmos continuamente, se Ele diz para nós perseverarmos, se a oração é uma maneira de nos aproximarmos de Deus. Se eu li que o salmista no capítulo, aliás, o Salmo 4, no versículo 3, diz que ele ouve quando eu invoco. Se eu pedir de acordo com a vontade dele, ele está ouvindo sempre. A minha pergunta é, Deus sempre responde a nossa oração? Responde para mim aí você nos comentários dessa palavra. Qual a sua opinião? Não tenha vergonha. Coloque. Eu creio que Deus responde todas as orações. Aí você pode falar assim, mas eu não ouvi. Não. Eu creio que Deus responde todas as orações. Algumas vezes nós não ouvimos a resposta dele. Também creio assim. E quanto mais próximo eu estou dele, mais atento eu estou a ouvir o que ele tem para mim. Então, eu creio que Deus ouve e responde às nossas orações. O Senhor nunca deixa de responder. Nunca. Ele pode responder com um sim, com um não, com um talvez, com um presta atenção. O Senhor responde todas. Basta eu ouvir. Basta você ouvir. E, por exemplo, quando você ora e não é da vontade de Deus, o não dele pode ser o silêncio. O não dele pode ser você não ouvir. Porque eu e você estamos sempre propensos a ouvir o que queremos. Amém? Dificilmente nós ouvimos algo que nós não queremos. Amém? Então, nessa noite, eu quero te encorajar a continuar orando ao Senhor. E a sua oração faz com que você persevere. Aliás, a sua oração faz com que outras pessoas sejam inspiradas, tocadas, ministradas. E você, dobrando o seu joelho, você pode ser ali uma das pessoas que fazem parte do milagre de outras pessoas. Então nós já oramos por muitas pessoas e vimos muitos milagres que o Senhor fez. E nós participamos como? Através da oração. Através de expressar o desejo do nosso coração. E aí nós ouvimos os milagres maravilhosos do Senhor. Por isso que o Senhor ouve e responde todas as orações. Como a Yara acabou de colocar aí no comentário, nem sempre a oração é respondida com sim, mas a resposta sempre virá. Nessa noite, eu quero te encorajar a tirar mais tempo de oração. Por quê? Porque a oração faz que você persevere. A oração faz com que você se aproxime de Deus. A oração faz com que você conheça a vontade de Deus para a sua vida, para a vida daquele que você ora também.
De repente, você deseja fazer algo para uma pessoa e você tem que orar se é a vontade de Deus e não a sua vontade. Por quê? Porque Deus tem em todo o tempo o controle sobre todas as coisas. E nós podemos então, cada vez mais que nós nos aproximamos em oração, entender qual é a vontade de Deus. 1 João que eu li, 5,14. Então, quanto mais eu me aproximo dele, mais eu vou saber a vontade dele para a minha vida, para a vida da minha família. Se eu oro, eu apresento minha família constantemente diante do Senhor, o Senhor vai me mostrar exatamente como conduzir a minha família em todo o tempo. É lindo demais, né, irmãos? Quanto tempo você investe em oração? Quanto tempo você tira para você conversar com Deus? Ter a sua intimidade com o Senhor. Está ali falando com o Senhor, porque cada vez que você ora, você se aproxima mais dele. E você pode orar na sua casa, você pode orar quando você estiver dirigindo, por exemplo, um tempo de oração. Você sabe que Deus ele está ali com você. Porque o orar, o que é orar? Um diálogo com o Pai. Então, se você tiver essa intimidade com o Pai te revela cada vez mais a vontade dele para a sua vida, para a sua família, para o próximo e para todas as outras pessoas também. Orar, irmãos, não é um espetáculo para mostrar para as outras pessoas, mas orar é uma conversa de intimidade com o seu Pai. Então, orar não tem relação com palavras bonitas. Orar tem relação com um coração quebrantado. Sabe, lá no íntimo, quando você começa a orar e você se torna parte da oração, daquela maneira que você fica quebrantado. No início aqui do nosso culto, eu tive um período de oração agora, a gente estava vendo, inclusive, você pode assistir depois se você não assistiu, onde eu comecei a orar aqui e eu fiquei quebrantado com a presença do Senhor, a ponto de chorar na presença dele. Isso é orar, isso é gostoso demais. Você está tendo a oportunidade de fazer isso constantemente. Então eu quero te encorajar a continuar firme na oração. Então os pilares para manter a nossa vida na perseverança do Senhor e não abandonar a nossa fé é ouvir a palavra de Deus, é a unidade do corpo de Cristo, estar junto com os irmãos, é também orar continuamente, orar sem cessar, como Paulo diz, orar buscando cada vez mais essa intimidade com Deus, essa proximidade com Deus. Quanto mais próximo eu sou de uma pessoa, eu conheço exatamente o que essa pessoa é. Então, eu falo para você e falo para todos, você quer conhecer alguém? Anda com essa pessoa. Não se impressiona com o modo que ela fala, não se impressiona com o modo que ela se veste, não se impressiona com os diplomas que ela tem, mas anda com ela. E aí você se impressiona. Come um saco de sal junto, aí você se impressiona. Então muitas vezes você ouve de pessoas, às vezes você já ouviu de alguém alguma coisa ruim, ou mesmo da minha pessoa, alguém falou algo de ruim, né? E se você não me conheceu, talvez isso ficou gravado para você. Mas anda comigo, para você ver a minha fragilidade, para você ver que eu sou um ser humano normal, que eu não sou super-homem, que mesmo sendo pastor, eu preciso da sua oração. Você já parou para pensar nisso? Eu não sou super-homem, graças a Deus. Aliás, você participa, se você é da Rio de Vida, você participa de uma igreja que o seu pastor não é super-homem. E ele não tem vergonha de dizer isso.
Ele não tem vergonha de dizer da sua fragilidade, das suas necessidades. Então, não se impressione com as pessoas pelo modo de falar, pelo modo de se vestir, pelos diplomas que sustentam, que apresentam. Não, mas se impressione com uma vida que você caminha e conhece de verdade. Amém? Então eu quero te encorajar nessa noite a continuar firme na oração, a buscar mais de Deus, a ter mais intimidade com Ele. É assim que Ele deseja que a minha vida e a sua vida seja. Nós todos nos aproximando mais do Senhor, deixando aquela vida de aparência. Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida real com o Senhor. Por quê? Porque a vinda dele é próxima. E o texto que nós então ministramos essas três quinta-feiras, Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, irmãos, não dá para parar. Não dá para baixar a guarda. Não dá. Não dá. Da mesma maneira que você não pode deixar de trabalhar para sustentar sua família, não dá, concorda? Não dá para nós baixarmos a guarda na nossa vida espiritual. Temos que perseverar até o fim, até o último instante, até o último fôlego. Nada pode nos fazer parar de estar na presença do Senhor. Nada pode fazer cada um de nós pararmos de ouvir a palavra, de buscarmos a unidade no corpo de Cristo e de buscarmos uma vida de oração constante. Joelho dobrado, cada dia mais. Nós iniciamos falando, nosso irmão Josimar, o missionário Josimar, que está no meio dos índios, contraiu o Covid. A nossa irmã Consuelo contraiu o Covid. Nossa irmã Elvira tem uma amiga, colega de trabalho, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que contraiu o Covid também, que ela pediu oração. Então, irmãos, não dá para a gente baixar a guarda. Temos que continuar firmes e perseverantes em oração. Amém? Se você tem algum pedido de oração, coloque aqui nos comentários para que eu possa orar. Peço que você ore pelo Josimar, peço que você ore pela Consuelo, peço que você ore pela essa amiga da irmã Elvira, pela minha cunhada chamada Patrícia. Ela está passando por uns procedimentos e todas as vezes que acontecem algumas coisas assim que mudam a rotina da nossa vida, a gente fica meio preocupado. Então, eu coloco a minha cunhada diante do Senhor, meu irmão chamado Eduardo, coloco também a Beatriz diante do Senhor nas orações. Amém? Se você tem mais alguém que você gostaria que orasse, coloca nos comentários e nós vamos então perseverar em oração. E aí, antes de nós encerrarmos, nós vamos orar novamente. Amém? Se você tiver algum comentário da palavra e quiser compartilhar, por favor, coloque aí também nos comentários. Quero te convidar para estar conosco domingo, no nosso culto presencial e online, e terça-feira online, quinta-feira online. Amém? Convido você também para orar pela cidade de Jundiaí, orar pelo estado de São Paulo, orar pelo Brasil, orar pelos governantes. Peço que você dobre o seu joelho por todas essas pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante de Ti, Senhor, esse tempo gostoso da Tua palavra, da oração, do cuidado contigo, que o Senhor tem tido conosco, melhor dizendo, tudo que o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem ministrado, o Senhor tem feito grandes coisas, Pai. Eu coloco diante de Ti a vida, Senhor, do missionário Josimar, da
Consuelo, Senhor. Eu coloco diante de Ti a vida dessa amiga da Dona Elvira, todos esses que contraíram o Covid, que o Senhor possa cuidar deles, Senhor, e realmente sustentá-los, curá-los, Pai. Que a Sua saúde esteja na vida deles, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro também pela vida do pastor Jeff, pastora Mônica, que já estão se preparando para retornar ao Brasil. Que a viagem seja uma viagem totalmente abençoada, uma viagem ali cuidada pelo Senhor, Pai. Eu oro por todos os irmãos da Rio de Vida, todos os irmãos das outras congregações, igrejas na cidade de Jundiaí, São Paulo, Brasil e no mundo, Pai. Coloco diante de Ti todos os nossos irmãos em Cristo, para que realmente nós possamos perseverar até o fim e nós não venhamos a desistir por nada, Pai, porque o Senhor sempre tem cuidado de nós. Pai, eu oro pela vida do Lucas, do Pedro, o Pedro que está acompanhando o pai dele, Pai, que estão trabalhando ali no litoral, Pai, que o Senhor traga o Lucas amanhã com tranquilidade, livrando de qualquer tipo de acidente na estrada, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradeço, Senhor, pela vida do Lucas, da Jéssica, Pai, que está trabalhando. Esses dias nós temos sentido falta, que ele não está conseguindo fazer o louvor, mas o Senhor proporcionou o trabalho para ele, Pai, e nós somos gratos pelo trabalho, Pai, e por tudo que o Senhor tem cuidado de nós. Nos dá uma noite maravilhosa de sono diante de Ti, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz: Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe sua vida, Deus possa continuar cuidando de você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e todo sempre. Amém? Deus abençoe você. Tenha uma excelente noite de sono.